Olá, meus caros. Sem mais delongas, bora pro vídeo. Ao longo da história da humanidade, mistérios envolveram antigas civilizações e suas construções monumentais. Entre as obras mais enigmáticas e fascinantes estão os templos subterrâneos, estruturas ocultas sob a terra, muitas vezes esquecidas pelo tempo, que ainda hoje desafiam arqueólogos, historiadores e estudiosos. O segredo dos antigos templos subterrâneos reside não apenas em sua arquitetura engenhosa, mas também nos propósitos, rituais e simbolismos que essas construções abrigaram em eras passadas. Imagine-se caminhando por uma floresta densa. O sol penetra timidamente pelas copas das árvores e sob seus pés há séculos de história ocultos pelo solo. De repente, uma abertura entre as rochas revela uma escadaria íngreme, escavada com precisão milimétrica. Descendo por ela, você se depara com corredores frios, paredes adornadas por símbolos misteriosos e câmaras que parecem desafiar o próprio tempo. Esses são os templos subterrâneos, portais para o mundo de segredos e saberes ancestrais. Desde as cavernas pintadas do Paleolítico até as grandiosas cidades subterrâneas da Capadócia, passando pelos hipogeus egípcios e as catacumbas romanas, cada cultura depositou nessas estruturas um pouco de seu medo, sua esperança e seu desejo de transcender a existência terrena. O segredo dos templos subterrâneos começa pelo próprio motivo de sua construção: a busca pelo sagrado, pela proteção e pelo contato com forças além da compreensão humana. No Antigo Egito, por exemplo, os templos subterrâneos eram monumentos dedicados à eternidade. Os faraós acreditavam que as profundezas da terra eram portais para o mundo dos mortos, um local de passagem para a vida após a morte. Por isso, as tumbas e hipogeus eram escavados com meticulosa precisão, protegidos por passagens secretas e armadilhas, e adornados com hieróglifos que narravam trajetórias espirituais. Entre os corredores escuros, sacerdotes realizavam rituais complexos, invocando deuses e pedindo proteção para a alma do falecido. Mas ao norte, na Grécia e em Roma, o subterrâneo também era visto como domínio do desconhecido e do divino. Templos dedicatônicos, aqueles ligados à terra, à morte e à regeneração, eram construídos sob a superfície, protegidos de olhares profanos. Nessas câmaras, mistérios eram celebrados em segredo, como os famosos mistérios de Eleusis. Os iniciados desciam às profundezas para participar de cerimônias que prometiam revelações sobre o destino da alma e a natureza da existência. Na Capadócia, região da atual Turquia, uma outra motivação levou à criação de imensas cidades subterrâneas. Ali, comunidades inteiras escavaram quilômetros de túneis e câmaras sob a terra, criando verdadeiros labirintos capazes de abrigar milhares de pessoas. O segredo desses templos subterrâneos residia na sobrevivência. Eram refúgios contra invasões, perseguições e intempéries. Mas também ali nas sombras, as pessoas celebravam sua fé, realizavam reuniões e protegiam seus tesouros culturais. A engenharia por trás dessas estruturas impressiona até hoje. Sem acesso à tecnologia moderna, os antigos construtores utilizavam ferramentas rudimentares, mas uma compreensão apurada da geologia local. Eles identificavam rochas mais macias, escavavam com paciência e reforçavam tetos e paredes com colunas, arcos e até sistemas de ventilação. Em muitos casos, a acústica dos templos era cuidadosamente planejada, amplificando cânticos e preces, criando atmosferas de reverência e mistério. Além das funções práticas e religiosas, os templos subterrâneos tinham um profundo valor simbólico. Para muitas culturas, descer à terra era uma metáfora para a jornada interior, o enfrentamento do desconhecido e a busca pelo autoconhecimento. Assim como a semente precisa ser enterrada para germinar, o ser humano precisava descer às profundezas, tanto físicas quanto espirituais, para renascer transformado. Os rituais realizados nesses locais eram envoltos em segredo. Muitos deles só foram parcialmente desvendados por arqueólogos modernos, graças a inscrições, objetos rituais e vestígios de oferendas. Em algumas culturas, apenas iniciados podiam descer aos templos subterrâneos, participando de cerimônias que envolviam jejum, meditação, cânticos e até experiências sensoriais extremas. O objetivo era sempre o mesmo: transcender a realidade comum, aproximar-se do divino e obter conhecimento reservado aos poucos. As lendas e mitos reforçaram o mistério desses lugares. Em várias tradições, acreditava-se que seres sobrenaturais habitavam o subsolo, guardando tesouros, segredos de poder e sabedoria ancestral. Dragões, serpentes, deuses e demônios eram vistos como guardiões dos portais subterrâneos,
e apenas os dignos ou corajosos poderiam atravessar essas barreiras. No entanto, o segredo dos antigos templos subterrâneos não se resume à sua função religiosa ou à sua arquitetura impressionante. Eles também eram centros de transmissão de conhecimento. Em suas paredes, inscrições e relevos registravam mitos, calendários astronômicos, técnicas agrícolas e ensinamentos filosóficos. Muitas vezes, o acesso a esse saber era restrito a sacerdotes ou líderes, que detinham o monopólio do conhecimento e o transmitiam apenas a quem estivesse preparado. Na Índia, por exemplo, alguns dos templos mais antigos foram escavados diretamente na rocha, como nas cavernas de Ellora e Ajanta. Além de espaços de adoração, esses templos serviam como centros de aprendizado, onde monges meditavam, estudavam textos sagrados e ensinavam discípulos. O segredo não estava apenas na profundidade física, mas na profundidade espiritual dos ensinamentos ali preservados. Com o passar dos séculos, muitos desses templos foram abandonados, esquecidos ou soterrados. Mas de tempos em tempos, suas entradas eram redescobertas por exploradores, camponeses ou por acaso. A cada nova descoberta, arqueólogos enfrentavam o desafio de decifrar seus propósitos, reconstruir rituais perdidos e compreender o que motivou antigas civilizações a dedicarem tanto esforço à construção desses monumentos ocultos. A busca pelos segredos dos templos subterrâneos ainda desperta fascínio e especulação. Teorias sobre seus propósitos vão desde explicações pragmáticas, como proteção e armazenamento, até especulações mais ousadas, que falam de portais para outros mundos, centros de energia ou depósitos de conhecimento alienígena. Embora muitas dessas teorias sejam fruto de imaginação fértil, é inegável que as construções desafiam explicações simples. Os templos subterrâneos também inspiraram artistas, escritores e cineastas. O imaginário coletivo associa esses espaços a aventuras, descobertas e perigos ocultos. Mas, para além da fantasia, eles nos convidam a refletir sobre nossa relação com o desconhecido, o sagrado e a própria história da humanidade. Hoje, cientistas utilizam tecnologia de ponta para investigar esses sítios arqueológicos. Técnicas como radar de penetração no solo, tomografia e modelagem 3D permitem que novas câmaras e passagens sejam identificadas sem danificar as estruturas. Em alguns casos, novas descobertas vêm à tona, revelando detalhes surpreendentes sobre a vida e crenças dos antigos construtores. Mas o segredo dos templos subterrâneos não está apenas em seus corredores escuros e inscrições enigmáticas. Ele vive na sensação de maravilhamento que sentimos ao pensar em tudo o que está escondido sob nossos pés, esperando para ser redescoberto. Ele nos lembra que a história da humanidade é feita de camadas, muitas delas ainda por desvendar. Para além dos fatos históricos, os templos subterrâneos representam um chamado para a introspecção. Assim como os antigos desciam às profundezas em busca de iluminação, nós também somos convidados a olhar para dentro, enfrentar nossos próprios labirintos internos e buscar respostas para perguntas fundamentais. De onde viemos? Para onde vamos? O que existe além do que nossos olhos podem ver? Os antigos templos subterrâneos são testemunhas silenciosas da engenhosidade, coragem e espiritualidade de nossos ancestrais. Eles guardam, em seu silêncio, segredos que desafiam o tempo e a compreensão. E talvez o maior segredo de todos seja a capacidade do ser humano de sonhar, construir e buscar sentido, mesmo nas profundezas mais obscuras da existência. Ao pensar nesses templos, podemos imaginar as cenas que se desenrolaram em seus corredores. Sacerdotes entoando cânticos, iniciados enfrentando provas de coragem, comunidades inteiras reunidas em oração ou celebração. Podemos quase sentir o cheiro da terra úmida, ouvir o eco dos passos e perceber a tensão entre medo e esperança que permeava cada cerimônia. Esses templos também nos recordam que o subterrâneo sempre foi um símbolo ambíguo. Ao mesmo tempo em que representa a morte, o desconhecido e o perigo, também é associado ao renascimento, à fertilidade e à revelação de mistérios. O ciclo de descer e subir, morrer e renascer, está presente em mitos de todas as culturas, e os templos subterrâneos materializam esse processo em pedra e terra. Em tempos modernos, poucos de nós têm a oportunidade de explorar um templo subterrâneo autêntico. No entanto, o fascínio permanece. Visitantes que têm o privilégio de descer a esses locais relatam sensações de reverência, claustrofobia e, acima de tudo, respeito por quem construiu tais obras com recursos limitados e uma fé inabalável. Alguns templos subterrâneos continuam em uso até hoje,
seja como locais de peregrinação, museus ou espaços de meditação. Outros permanecem fechados, aguardando novas gerações de exploradores e estudiosos. Em todos eles, o segredo permanece, um convite ao mistério, à descoberta e ao autoconhecimento. O segredo dos antigos templos subterrâneos, portanto, não é um único enigma a ser desvendado, mas uma tapeçaria de histórias, símbolos e emoções. Eles nos mostram que o ser humano sempre buscou ir além dos limites do visível, do seguro e do conhecido. Ao escavar a terra, nossos ancestrais também escavaram as profundezas do espírito humano, em busca de respostas, proteção e transcendência. Cada pedra, cada corredor, cada inscrição é uma mensagem do passado, esperando para ser lida. E ao nos debruçarmos sobre esses segredos, somos lembrados de que por mais que avancemos em conhecimento e tecnologia, ainda há mistérios que resistem ao tempo. E talvez seja precisamente esse mistério o que torna a existência humana tão extraordinária. Os templos subterrâneos nos convidam a não temer a escuridão, mas a enfrentá-la com coragem e curiosidade. Eles nos ensinam que, muitas vezes, o verdadeiro tesouro está oculto, esperando por aqueles dispostos a buscar, arriscar e sonhar. E ao aceitar esse convite, talvez descubramos não apenas os segredos do passado, mas também novas formas de compreender a nós mesmos e ao mundo ao nosso redor. Assim, ao refletirmos sobre o segredo dos antigos templos subterrâneos, somos transportados para uma jornada que ultrapassa o tempo, o espaço e o próprio entendimento. Uma jornada que nos conecta com nossos ancestrais, com a natureza e com o eterno mistério que é a vida. E enquanto houver curiosidade, respeito e desejo de aprender, esses templos continuarão a encantar, inspirar e desafiar as futuras gerações. Em última análise, o segredo dos templos subterrâneos é o segredo da própria humanidade, a eterna busca pelo sentido, pelo sagrado e pela luz, mesmo nas profundezas mais sombrias. Um segredo que pulsa sob nossos pés, esperando para ser descoberto, compreendido e, quem sabe, vivido. Portanto, da próxima vez que olhar para o chão, lembre-se, talvez bem abaixo existam corredores silenciosos, cheios de histórias, segredos e sonhos que cruzaram séculos para chegar até nós. E ao honrarmos esses mistérios, honramos também a capacidade humana de criar, imaginar para sempre o desconhecido. Obrigado por assistir ao nosso canal Como Assim? Curiosidades. Se gostou do vídeo, não se esqueça de deixar seu like e se inscrever. Comente aqui o que achou e compartilhe com seus amigos. E claro, ative o sininho para não perder nenhum vídeo novo. Nos vemos no próximo.